Você já deve ter ouvido falar sobre AVC ou derrame, acidente vascular encefálico. Esses são os termos que identificam uma das doenças mais prevalentes e que, infelizmente, é a causa de morte de muita gente, uma das principais causas de morte, principalmente depois dos 65 anos de idade. Então, se você quer saber como identificar um derrame, quando levar uma pessoa que está passando mal e pode ser um derrame para o pronto atendimento, presta atenção nesse vídeo até o final, porque eu também vou falar sintomas diferentes, não usuais de um derrame que podem acontecer e que também você pode ajudar uma pessoa. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Um derrame ou um AVC é uma lesão que acontece no cérebro por dois motivos: ou por um sangramento, que é o AVC hemorrágico, ou por uma obstrução, um coágulo que forma nas artérias do cérebro, que fazem uma obstrução e um infarto cerebral. Esse é o principal tipo de derrame que pode acontecer. Em 90% dos casos, o tipo do AVC isquêmico é o mais prevalente. E por que você tem que saber isso? Porque o AVC isquêmico está muito relacionado a dois fatores: a aterosclerose, que é a formação de placas de colesterol no nosso coração, nas nossas artérias carótidas e também nas artérias cerebrais. Essa aterosclerose, aquela formação, aquela inflamação que o nosso corpo tem, ele pode sim ser um fator de risco para causar o AVC isquêmico. Outro fator de risco para o AVC isquêmico e também para o hemorrágico é a hipertensão arterial. Pacientes que são hipertensos, que não são controlados, podem ter elevações, picos de pressão e ter os AVCs, tanto isquêmico quanto hemorrágico. E uma causa também muito importante num canal de arritmias cardíacas são os AVCs embólicos, que são os isquêmicos, pela fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial é uma arritmia que ela perde a contração dos átrios pela arritmia cardíaca e faz com que haja um menor fluxo de sangue nos átrios, formando coágulos, formando trombos que desprendem do coração e chegam até o cérebro. Então, essas são as causas dos AVCs, as causas mais comuns e os tipos de AVC. Agora, quais são os sintomas, aqueles sintomas importantes que nós temos que saber para ajudar uma pessoa? O primeiro sintoma que eu quero falar para você é em relação à perda motora. Imagine que uma lesão no cérebro, ele vai fazer áreas que controlam a motricidade do nosso corpo percam a sua função. Então, a perda de força do membro superior, da perna, de algum dos membros de um lado do corpo, ou seja, o braço e a mão junto do lado direito ou do braço esquerdo, a depender do local onde foi a lesão, vai fazer uma lesão cruzada, vai fazer uma perda de força, uma perda motora do lado cruzado a lesão. Ou seja, se a pessoa teve um derrame do lado direito, ele vai perder a força do lado esquerdo. Isso porque as fibras são cruzadas no nosso cérebro. Então, uma lesão que vai acontecer, um AVC que vai acontecer do lado direito, ele vai dar manifestação do lado esquerdo no corpo da pessoa. Então, a perda de força é um dos sinais importantes. Então, aquela pessoa que não consegue levantar o braço, não consegue levantar a perna, ou não consegue até mesmo ficar em pé porque tem um lado do corpo que está paralisado ou fraco, pode ser sim um sinal muito característico de um derrame, de um AVC. O segundo sintoma é quando a pessoa começa a ter dificuldade em falar. Imagina que ela tem uma dificuldade, às vezes até para articular as palavras. Ela sabe pensar na palavra, mas ela, na hora de falar, de articular, por exemplo, ela quer pegar um copo, ela não consegue falar o copo, a palavra copo. Ou então ela fala, mas você não entende. É como se a pessoa tivesse com a língua ali embolada, aquela fala empastada. Esse é um sintoma também importante que a pessoa pode estar tendo um AVC, um derrame. O terceiro sintoma que eu quero falar é quando a pessoa tem alterações visuais, alterações no campo da visão. Ela fala para você que ela perdeu um lado da visão, ela não está conseguindo enxergar do lado direito, ou não está conseguindo enxergar do lado esquerdo, ou então tem como se tivesse um tampão preto de um dos lados da visão. Essa forma de perda visual pode acontecer num quadro de AVC, pois o AVC ele pode afetar os nossos centros da visão, que são lá no lóbulo occipital. Essa forma de AVC é uma forma que pode estar associada aos outros sinais e sintomas que eu vou falar,
ou também pode ser de forma isolada, apenas a perda da visão. O quarto sintoma é a pessoa ter desequilíbrio, é como se a pessoa estivesse andando e estivesse bêbada, aquela marcha que ela precisa abrir as pernas para aumentar o seu campo de marcha para facilitar ali, para que não haja um desequilíbrio. Essa pessoa que está tendo esse sintoma de desequilíbrio, alteração na marcha ou dificuldade para caminhar, pode estar tendo um AVC, um derrame, então por isso é importante levá-la ao médico. Um quinto sintoma da pessoa que está tendo um AVC é ter dor de cabeça, uma dor de cabeça intensa. E essa dor de cabeça, ela pode acometer pacientes que estão tendo um derrame. A dor de cabeça, ela pode ser geralmente toda a cabeça ou localizada do lado direito ou do lado esquerdo, até mesmo parecido com uma enxaqueca. Então, qualquer dor de cabeça associada àqueles sinais e sintomas que eu já falei aqui para vocês devem ser muito bem acompanhadas e também devem abrir um sinal de alerta para você que está vendo essa situação, para que chame logo a emergência e conduza esse paciente para o hospital. E o sexto sintoma que eu vou falar é quando a pessoa começa a ter assimetria facial. Sabe o que é isso? É quando a face ela começa a ficar repuxada para um dos lados, igual eu estou mostrando aí nessa figura. A pessoa que tem um derrame, ela vai começar a repuxar um lado, a ter um desvio de rima labial, fazendo com que causa esse quadro característico que vocês estão vendo. E essa paralisia, ela pode ser também confundida com uma paralisia chamada paralisia de Bell. Entretanto, vocês não têm que saber isso. Isso é uma função do médico. Tanto uma paralisia que seja periférica ou uma paralisia que seja de um derrame, você deve levar o paciente, essa pessoa que você está vendo, ao médico para fazer o tratamento correto. Agora, eu vou te dar uma regra mnemônica muito fácil para você saber quando levar uma pessoa ao hospital, à emergência. A regra é simples, é SAMU. S de sorriso, você vai pedir para ela sorrir e se tiver alguma alteração na face, uma assimetria, alguma alteração que possa estar repuxando para um lado, ou a pálpebra caída, ou então a boca para um lado, a língua para um lado também, de um lado do rosto, você está identificando que essa pessoa pode estar tendo um derrame. O A do SAMU é para fazer um abraço. Então, você pode pedir para ela fazer um abraço, levantar os braços e dar um abraço. E se tiver alguma alteração na força de um dos braços, ou seja, ela não consegue levantar um dos braços ou ele fica pendente, mais caído para um lado, também é uma alteração que pode ser sugestiva de um derrame. O M do SAMU é de música ou mensagem. Peça para ela cantar uma música ou falar uma mensagem ou rezar um trecho de uma oração que ela possa falar e você vai tentar entender essa mensagem ou essa música, esse trecho que ela falar. Se você não está entendendo, está inteligível, você não consegue compreender, pode ser um sinal, sim, de um derrame. Se você teve algum desses sinais no S, no A ou então no M, que possa ser positivo para um derrame, você tem que fazer o U, que é levar a uma urgência, a um pronto atendimento médico para que essa pessoa seja avaliada. E agora eu vou falar o motivo por que você deve levar essa pessoa para um pronto atendimento. Você deve levar uma pessoa para um pronto atendimento porque, se for um AVC tanto hemorrágico como isquêmico, o médico tem que fazer os exames necessários muito rápido, as tomografias principalmente, para avaliar se vai fazer o tratamento, principalmente se for naquela janela das primeiras 4 horas. Então, um AVC é uma urgência médica e deve ser muito rapidamente tratado, identificado e feito o diagnóstico. Porque quanto mais rápido feito o diagnóstico, o paciente pode receber um remédio que vai ser um trombolítico, que vai dissolver o trombo, se for relacionado a um trombo no cérebro, a uma embolia, um AVC isquêmico, ou então, se for um AVC hemorrágico, tem que avaliar se vai fazer uma intervenção para diminuir o sangramento. Isso pode ser por vários métodos, tanto por cirurgia aberta ou então por cirurgia intervencionista de embolização. Então, existem esses tratamentos.
Mas como eu prometi para você, tem um sinal importante, mais raro do AVC, que podem ser as convulsões. Pessoas que estão com convulsões, principalmente nos AVCs, que você pode ter encontrado a pessoa e você não sabe como evoluiu isso, ela pode estar tendo convulsões, e convulsões podem ser uma consequência de um AVC que já está em uma fase de expansão ou de alterações neurológicas importantes. E outro sintoma que é mais tardio também, mais tardio eu falo assim, agudamente, evoluiu muito rápido, é a pessoa estar comatosa, torporosa, não estar respondendo. Então, às vezes, você pode estar diante de um quadro como esse, a pessoa não responde você, ela não consegue nem falar, ela só está respirando muito mal e está com os pulsos fracos, ela não consegue falar, ela não consegue saber onde está e ela está muito confusa. Confusão mental é um sintoma de AVC também, e às vezes ela está tão torporosa, comatosa, que esse pode ser um quadro muito grave e já é uma consequência de um AVC que já está evoluindo e alterando estruturas neurológicas dentro do nosso cérebro. Eu espero que nesse vídeo eu tenha explicado tudo direitinho para você, mas se faltou alguma informação, gostaria que você perguntasse aqui nos comentários. Comenta aqui para mim uma pergunta, uma questão, uma dúvida que você tem. Vai ser um prazer tirar essas dúvidas e responder você. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.